Paz do Senhor, como vai? Eu me encontro bem, mais um vídeo. Quero compartilhar com você mais um assunto de grande importância e nós vamos ver o que a Bíblia fala acerca da cremação. Cremar ou sepultar? E aí? Mas antes eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, ativar as notificações, clicar no sininho e dar o seu like para receber sempre os vídeos de forma automática no seu celular. Vamos lá? Cremar ou sepultar? E aí? Qual é a resposta? Quero abrir um texto que está no livro de Gênesis. Vamos lá? Gênesis 1, 31. O texto ele vem sendo discorrido desde o versículo 24, mas eu quero ler o versículo 31 que diz assim: depois que ele vai criar o homem, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã o dia sexto. Por que que eu quero abrir esse estudo com esse versículo? Porque a criação, à medida que Deus vai criando uma coisa de cada vez, ele vai dizendo que o que ele está fazendo é muito bom. E a gente conhece a formação do ser humano, o primeiro ser humano, que tem o nome de Adão. Nós conhecemos a sua formação e foi criado o quê? Do pó da terra, do pó da terra. E a palavra, ela é bem clara quando vai dizer que do pó veio e do pó retornará, ou seja, da mesma forma que ele veio do pó, ele será lançado novamente no pó, na terra. Então a gente já começa a entender que está falando de um sepultamento e não de uma cremação. Mas nós vamos primeiro conhecer a história. Eu peguei um pedacinho da história só para a gente poder entender a origem da cremação. Quando a gente fala da cremação, a gente tem que começar a observar que há uns contrapontos aí que vai bater exatamente contra a doutrina da ressurreição. Porque a palavra que os apóstolos pregavam era exatamente o que? Morte e ressurreição. E a igreja do primeiro século, ela vem trazendo a mensagem na evangelização sobre um Jesus morto e ressuscitado, e todo aquele que crer também será ressuscitado. Mas a palavra de Deus vai falar que durante a Revolução Francesa, logo no 5º ano da democracia, da República, ali eles vão começar agora a praticar a cremação como forma de desmoralização dos cristãos que pregavam acerca da ressurreição. Então, nesse período da Revolução Francesa, o diretório francês, estou entrando nesse, porque a história ela é maior, mas eu peguei só alguns pontos. No 5º ano da República Francesa, com essa intenção, desmoralizar a crença dos cristãos. E qual era a crença dos cristãos? Era exatamente pregar acerca da ressurreição. Então, essa prática, dando por início, vinha justamente para quê? Para anular a crença da morte e da ressurreição. Tudo com base na morte e ressurreição de Jesus Cristo. Aí você pergunta assim, mas os cristãos do primeiro século, eles não eram queimados em fogueiras, eles não eram queimados em postes, em cruzes? Sim, aí é o que a gente vai falar dentro desse vídeo. Quando eles são queimados, eles não estão sendo queimados por vontade própria. Eles estão sendo queimados justamente pela fúria do imperador Nero, indo contra a pregação do evangelho, a pregação da morte e da ressurreição. Esse imperador Nero, ele dá ordem para que os crentes fossem mortos, e muitos foram mortos em fogueiras.
e aí o corpo todo foi consumido. Então, quando a gente lê essa parte da história, a primeira coisa que a gente entende é de que tem um ponto inicial, né? Nós estamos falando da parte ocidental. Mas quando a gente vai para a parte oriental, que é a prática, né, a tradição judaica, não existe, nunca existiu a prática da cremação, ok? Mas antes eu quero estar mostrando para você que nunca... Eu vou até colocar nesse vídeo, quando eu for editar o vídeo, eu vou colocar algumas fotos de um crematório, a forma de cremar, mas vamos entender como se dá esse processo, depois nós vamos para a Bíblia, como se dá esse processo de cremação. Primeiro, são 3 horas dentro de um forno. A pessoa que entra dentro desse forno, se tiver marca-passo no coração, precisa ser retirado. Por quê? Porque a bateria desse marca-passo, ele pode explodir em contato com a temperatura, alta temperatura. Implantes de silicone, independente da parte do corpo, também é um problema na cremação. Por quê? Porque o implante ele derrete e ele gruda nos fragmentos durante a cremação. O gás e o óleo desse crematório, ele é aquecido a 1.700 graus. Próteses dentárias, coroas dentárias, tudo isso precisa ser retirado. Aí você pergunta, mas por que tem que ser retirado? Porque o que vai sobrar, na verdade, o que entrega aos familiares, são cinzas dos ossos. São os ossos que vão restar. Então aquela cinza, porque o fogo ele vai consumir todo o resto do fogo. E é por isso que esses objetos, eles precisam ser retirados. Por quê? Porque quando os ossos eles são destruídos, queimados, eles vão virar cinzas e eles vão ser colocados dentro de um recipiente para poder esfriar e depois eles vão ser entregues a quem pertence, ok? Então as cinzas são cinza dos ossos e tudo que resta dessa cremação leva para esfriar por causa da alta temperatura. Aí vou indo agora para a Bíblia, aí você pergunta, no Antigo Testamento, qual servo de Deus que foi cremado? Você não vai ver, muito pelo contrário. Você vai ver a queimação do corpo como um ato de castigo. No Antigo Testamento, você vê como um ato de castigo. Eu quero abrir aqui em Josué, capítulo 7, versículo 15, que diz assim, 7, versículo 15. Vamos colocar o nosso óculos, que diz assim, e será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo. Essa lei é uma lei que está lá no livro de Números, capítulo 19, versículo 22. Ele tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então você vê aqui que no Antigo Testamento, queridos, hoje está muito quente. Muito quente. Eu vi na temperatura hoje que a sensação térmica, né? Está 49 graus. Não está esse grau todo, mas a sensação 49 graus. Então você vê que eu tô bem, e eu tô aqui com refrigeração aqui perto de mim, com vento, mas eu tô suando, mas nós vamos conseguir gravar esse vídeo, ok? E aí o texto que a gente vê que tem uma lei, uma ordem da parte do Senhor, que por causa de um pecado, seria castigado pelo fogo, queimando o corpo. Mas vamos lá para o Antigo Testamento. Raquel, José, Arão, Moisés, Josué, Samuel, Davi, João Batista, Lázaro, enfim,
Perdão, eu falei João Batista. Antigo Testamento. Novo Testamento, se você vê aqui, João Batista, Lázaro e o principal personagem que é Jesus. Eles foram sepultados. Aí a pergunta é, qual é o método que vai dar mais glória para Deus e testificando da palavra, da veracidade da palavra de Deus? Cremação ou sepultamento? E aí? Vamos lá, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Nós vamos entender o que realmente glorifica a Deus. 35 até o 44, diz assim: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Insensato, o que tu semeias não é vivificado se primeiro não morrer. Semear no sentido de sepultar. E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo ou de outra qualquer semente. Mas Deus dá-lhe o corpo como quer, e a cada semente o seu próprio corpo. Nem toda carne é uma mesma carne, mas uma é a mesma dos homens, e outra a carne dos animais, e outra dos peixes, e outra das aves. Então ele está falando a respeito de toda a parte terrena, né? Fazendo um paralelo acerca de tudo que foi criado e que vai perecer. Aí ele diz assim, pula para o versículo 42. Assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção, ou seja, sepulta num corpo de natureza pecaminosa, corrupto, e ressuscitará em incorrupção. Ainda que tenha sido sepultado um homem de Deus, uma mulher de Deus, morreu em Cristo, foi sepultado em Cristo, porém, a sua natureza pecaminosa, ela precisa passar por um processo de ressurreição para o corpo ser glorificado, como a gente vê Paulo falando aos Tessalonicenses. E ele diz assim, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Então, Paulo, nesse capítulo de 1ª carta aos Coríntios, capítulo 15, ele vai tratar acerca o quê? Da ressurreição. Mas antes ele fala acerca da forma em que foi sepultada. Da forma em que a pessoa foi sepultada. Então vamos entender, voltando aqui para o texto, o que representa então um sepultamento? Enterrar o corpo demonstra o quê? Uma ressurreição futura, conforme a Bíblia está nos mostrando. E vamos ver Romanos capítulo 8, versículo 22, que diz assim, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Versículo 23. E não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Aí a pergunta, mas e aquela pessoa, né, um servo de Deus, uma pessoa que temia Deus, morreu queimada? A todos os crentes que estavam naquele navio do Titanic, que morreram, os seus corpos foram destruídos, comidos, até os ossos foram comidos pelos peixes, pelos tubarões. E aí? Aí é um mistério que na ressurreição dos justos, Deus vai chamar um corpo, mas já um corpo ressuscitado. Não houve sepultamento porque eles foram queimados? Sim, mas eles foram queimados ou foram mortos, afogados, foram queimados no incêndio. Mas não uma cremação. Aonde eu quero chegar? Eu quero mostrar para você que o método bíblico não é cremação. O método bíblico é sepultamento. Por quê? Porque é o método que aponta para a ressurreição futura, como eu li aqui. Que ressurreição futura? A ressurreição que tudo foi demonstrado por Jesus.
Jesus, ele não foi cremado, Jesus, ele foi sepultado e ao terceiro dia ele ressuscitou. Ele é sepultado mostrando a forma bíblica do nascimento, do sepultamento até a ressurreição. Inclusive, até a ressurreição dos que não vão ser salvos, que é a segunda ressurreição que Apocalipse capítulo 20 menciona, quando ele diz: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Porque nós sabemos que a segunda ressurreição é a ressurreição de todos os que negaram a Deus para o juízo final. Eles não terão corpos glorificados, mas eles verão, por exemplo, hoje, isso aqui eu não posso deixar de falar, hoje muitas pessoas fazem questão de optar pela cremação e deixam até um testamento para os familiares. Por quê? Justamente para ir contra a fé cristã, ir contra a pregação cristã, ir contra os princípios bíblicos, como eu falei que aconteceu lá na Revolução Francesa. E justamente para quê? Para retirar a glória de Deus. Porque o método de sepultamento, ele glorifica a Deus. Por que glorifica a Deus? Porque aponta para a verdade bíblica, morrer e ressuscitar. Uns para a vida eterna e outros para a condenação eterna. Ok? É exatamente aquele texto que eu li em Gênesis 1, versículo 31. É Deus criando o homem do pó da terra e agora esse mesmo homem voltando para o pó da terra. Aí eu pergunto para você, qual é a sua escolha? Você já pensou se quer ser sepultado, se quer ser cremado? E por que essa escolha? Muitas pessoas são sepultadas não pelos princípios bíblicos, é pela tradição mesmo. E outra escolhe pelo sepultamento, pela cremação, justamente para desmerecer a fé cristã, desmerecer a promessa da ressurreição, desmerecer a volta para o pó da terra. Ateus, pessoas que querem contrariar, uns dizem que é mais higiênico para o planeta Terra. Você vê vários estudos na internet que mostram que a cremação é um ato sanitário, higiênico, onde não vai ter corpo sepultado. Amados, se você for ver por esse lado, na parte sanitária, é higiênico? Sim, mas quantas coisas no planeta que poderia ser higiênico e não é feito? E a cremação, ela vai exatamente contra o princípio da doutrina da ressurreição. Então, o que eu posso tomar para mim como entendimento acerca da cremação? Hoje a cremação ela é praticada por muitas religiões pagãs. Isso é coisa antiga. Na região oriental, você vê, quando você olha para a parte do hinduísmo na Índia, os hindus eles queimam e não é em crematório. Eles colocam em fogueira e quem quiser assistir, ver aquele visual macabro, você vê e vai inalar. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele fez missões na Índia, e ele estava falando, né, nesse discurso dele, de que ele presenciou um ser humano sendo queimado como prática da crença deles, da reencarnação, e ali queimando aquele corpo, e o pastor falando no testemunho que aquele cheiro de carne queimada exalando, e pessoas olhando aquilo, e aquele corpo estalando, mas eles estavam fazendo aquilo acreditando que aquele corpo seria destruído, porque aquela pessoa que estava morrendo reencarnará num outro corpo. Então você vê aí uma ideologia pagã que muitas vezes cristãos hoje estão aderindo essa prática sem perceber, estão indo contra algo que é bíblico, algo que foi demonstrado pelo próprio Senhor, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Queridos,
esse vídeo de hoje, ele é basicamente isso. O assunto de cremação, ele é muito extenso quando você começa a falar acerca dos pontos da visão pagã em relação a ele, mas o que eu quero trazer para nós, eu não sei se você que está assistindo é um cristão, se você crê na prática, na doutrina bíblica, eu não sei se você já até pretende cremar o corpo, mas um alerta que eu dou é, quando eu faço isso, tá? Eu estou anulando uma verdade, tá? Que a Bíblia deixa, e é o ponto culminante do Novo Testamento, das mensagens do apóstolo Paulo, que é exatamente o que? O sepultamento, aquilo que glorifica a Deus, aquilo que Paulo reservou um capítulo todo, 1 Coríntios 15, falando da ressurreição, falando daquele que vai descer, daquele que vai ser sepultado, daquele que vai voltar para o pó. Então, pense muito bem antes, tá? Quando você se propõe a cremar o corpo, ou então dizer para o seu familiar que quer que seu corpo seja cremado, você está indo contra a prática que foi deixada para os cristãos, que está registrado na palavra sagrada, que é a palavra de Deus. Do pó veio e do pó retornará. Que você possa ficar com esse estudo, compartilha, se inscreva no canal, ative as notificações e dê o seu like. Nós vamos nos encontrar no próximo vídeo. Muito feliz eu me encontro toda vez que eu gravo um novo vídeo. É um prazer estar aqui com vocês. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo.